Vamos, Maraquara. Vamos, Tirei só do caminho, tá? Legal, legal. Quer deixar um pouquinho vazio aqui? Tem que se pagar pra cair. É, cuidado. Ah, é um espelho. Aqui que vai fazer. Site, que é o seguinte, é muito importante que a gente fique lá, que a gente não atrapalha na filmagem e pega tudo. Sérgio, se eu utilizar flash, te atrapalha? Eu gostaria de não usar mais também na última, tá? Já foi 1.600. Ok, tá. Também vou buscar. Tá, então, esse projeto só é possível porque a gente tem muitos parceiros, como vocês, são os novos parceiros da gente, tem a Petrobras, tem também a Livraria da Travessa, o CCBB, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou chamar Marília Pereira, autora e ilustradora. Vamos bater umas palmas. Bom dia! Estou tão feliz que vocês vieram. E eu sei que vocês acordaram cedo, né? Com chuva, aquela preguicinha de sair da cama, né? Mas eu estou tão feliz que vocês vieram me ver para a gente poder conversar. Quem falou com vocês foi a Karen, que ela não se apresentou, né, Karen? A Karen é a coordenadora do FIL, do Festival Internacional de Linguagens, tá? E agora a Karen desdobrou para a literatura, né, Karen? E a gente está fazendo esses encontros aqui na Livraria da Travessa. Alguém já conhecia aqui? Primeira vez? Que legal, sejam muito bem-vindos à Livraria da Travessa. Nem o shopping vocês conheciam? Vocês já conheciam? Já tinha vindo aqui? Eu não venho muito aqui também, não.
Também estou meio que conhecendo. Mas assim, quando eu venho, eu sempre venho na livraria. Porque eu sou apaixonada por livros. Quem aqui gosta de livro? Quem gosta de ler? Quem gosta de história? Gosta? Então, hoje, eu queria contar uma história para vocês. Eu acho que vocês vieram aqui também para ouvir história, não foi? Sim. Então, eu queria contar uma história para vocês, que é desse livro aqui. A velha história do peixinho que morreu afogado. Quê? Como é que pode isso? Como é que pode um peixinho morrer afogado? Pois é. Eu vou contar a história. E aí, depois da história, a gente conversa pra gente tentar descobrir por que o peixinho morreu afogado. Pode ser? Pode? Então tá. Vou contando. Quem me ajuda aqui mostrando as páginas do livro? Você me ajuda? Então vem cá. Aí você vira com os amigos. Você vai mostrando, pode ser? Aí você vai virando as páginas. Consegue? Então vamos lá. Vamos começar? Vamos lá. Mostra pra eles. Abre mais grande. Vocês enxergam? Sim. Abre ele, abre ele. Isso, abre bem grandão. Isso mesmo, tá na página certa. Isso. Vamos lá. Não põe o óculos, tira o óculos, porque o óculos é para enxergar de longe, aí de perto eu não enxergo, aí fica. Certo dia, um homem sério, desses que estão sempre muito ocupados com a vida, tinha a cabeça tão cheia de minhocas que, embora não tivesse tempo para nada, decidiu ir pescar. Vocês já ouviram alguém falar que a pessoa está com minhoca na cabeça? Não. Nunca ouviram isso? Ou alguém dizer assim, não enche a sua cabeça com minhoca? Nunca? É quando a pessoa está preocupada, está cheio de ideia, aquelas ideias que ficam minhocando na cabeça, sabe? E não sai da cabeça e fica fazendo cosquinha na cabeça, a ideia, e você não quer mais pensar naquilo e a ideia volta, aí a gente diz que a pessoa está com minhoca na cabeça. E esse homem tinha minhoca na cabeça. E ele era muito ocupado, mas ele decidiu ir pescar. De terno e gravata, ele pegou o elevador e, ignorando, como de costume, o porteiro, atravessou a impossível avenida. Vamos ver a maneira. E seguiu com passos firmes até a beira do rio, que, correndo sem pressa e sempre, cortava a cidade no canal. Vocês já viram um rio no canal? Onde vocês moram não tem? Lá na Tijuca, onde eu moro, tem. Tem um canal que passa um rio. É porque o que a gente faz? A gente põe no canal, que é para o rio não ficar aberto, né? E para os carros poderem passar por cima. Vamos virar mais uma? O homem arregaçou as calças, afrouxou a gravata, sentou sobre um jornal velho, perto da margem do rio, e sem assombro, coçou a cabeça e tirou de lá uma gorda minhoca. Espetou o bicho no anzol que ele fez com um clipe de papel que trazia no bolso. Amarrou um barbante, um galho seco que estava por ali e jogou na água. Feito isso, ele ficou imóvel, sem se mexer, esperando, sem muita esperança. Esperando o quê? O que vocês acham? O que ele está esperando?
O homem então coçou novamente a cabeça e dessa vez tirou de lá 2 minhocas para espetar no anzol. Jogou novamente no rio e voltou a ficar imóvel, só observando a água correndo para um dia alcançar o mar. Vocês sabiam que todo rio corre para o mar? Todo rio corre para o mar, né? De repente ele sentiu surpreso um vento suave soprando seu rosto. Fechou os olhos e respirou fundo. Tomou um susto quando a linha balançou e esticou, puxando ele de volta para o momento. Piscou algumas vezes, duvidando. Podia ser um peixe? Um peixe vivo naquele rio morto? Entre curioso e descrente, o homem puxou a linha bem devagar. E no sol forte do meio-dia, ele viu brilhar e se multiplicar em 1000 reflexos as escamas de um peixinho que se agitava no ar. Encantado com aquele pequeno milagre, o homem pegou o peixinho na mão. Com cuidado, tirou o anzol que espetava a garganta. Agradecido, o peixinho deu um lindo salto no ar e pousou no colo do homem, sorrindo. No entusiasmo do momento, que nem criança querendo conquistar amigo novo e sem saber direito o que fazer, o homem ofereceu ao peixinho umas pastilhas de hortelã que tinha no bolso. O peixinho balançou a cauda em agradecimento, mas não abriu a boca. Ah, tem razão, pensou o homem. Pastilhas de hortelã não são alimento para peixe. Coçou a cabeça. E quando ele coçou a cabeça, o que aconteceu? Saiu mais uma gorda minhoca, que o peixinho engoliu num instante. E a cada minhoca engolida, o peixinho arrancava do homem uma careta, que era um sorriso. O homem não sabia sorrir. Com a cabeça mais leve, sem as minhocas, o homem agora pensava apenas em como prolongar aquela alegria. E como que propondo nova brincadeira, falou para o peixinho: ah, mais graça teria se eu também estivesse comendo alguma coisa gostosa. Os bons modos ditam que eu te convide para almoçar. Colocou o peixinho no bolso do paletó e, sem olhar para os lados, atravessou de novo a avenida, quase que saltitando, e seguiu pela calçada, cantarolando uma canção lá da infância, que era assim, ó: como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? E foi cantando pela rua até chegar no restaurante chique que ele almoçava todos os dias. Olha o restaurante. Quando chegou, o garçom chegou para o garçom e pediu mesa para 2, com cadeirinha alta para o peixinho. Não quis o cardápio de frutos do mar que o garçom lhe ofereceu. Pediu apenas uma saladinha acompanhada de uns pãezinhos e uma garrafa de água. No copo alto de vidro, o peixinho mergulhou na água e ficou rodopiando enquanto o homem fazia cosquinhas nele, soprando um canudinho.
cara de muita conversa, mas ele se comportou muito bem durante toda a refeição. Sorria, fazia brilhar suas escamas, enquanto ouvia as histórias que o homem contava para ele sobre a sua infância. Quando o homem era menino e tinha todo o tempo do mundo para se deitar na grama, às margens do rio, que naquela época não era encanado e corria, olhando as nuvens até adormecer preguiçoso. Naqueles tempos, o homem que era menino sonhava muito. Sonhava, sabe com o quê? Sonhava em crescer e se tornar um homem importante. Sonhava em usar sapatos de couro brilhante, terno, gravata. Sonhava em trabalhar num daqueles imensos prédios que começavam a ser construídos no centro da cidade. Sonhava em ganhar muito dinheiro. E para isso, o menino estudou muito e brincou pouco e cresceu rápido. Entre um gole de café e algumas lágrimas, o homem contou em segredo para o peixinho que o único sonho que ele ainda tinha era voltar a ser menino, para poder deitar na relva de novo, para poder brincar nas margens do riacho, para poder olhar o céu, dormir despreocupado e sonhar com as nuvens. Talvez por causa do sonho de nuvens, talvez por causa daquela conversa longa, talvez porque ele tivesse comido muito alface, muita minhoca e muita lasquinha de pão, o peixinho começou a ficar com sono e não pôde conter um bocejo. Percebendo isso, o homem pediu a conta, enrolou o peixinho no guardanapo, botou no bolso do paletó e voltou para o escritório. O que será que aconteceu? Atravessou as ruas, ainda cantando, subiu pelo elevador e passou a tarde em reuniões, telefonemas, assinando papéis, muito ocupado. Enquanto o peixinho... O que o peixinho vocês acham que está fazendo? Dormindo no bolso dele, né? De vez em quando ele olhava o peixinho. O homem pensou, talvez ele esteja sonhando. Talvez ele esteja sonhando, sabe com o quê? Com um rio limpo, de água limpinha. Talvez ele esteja sonhando com os amigos. Talvez ele esteja sonhando com a sua família. Talvez ele esteja com saudades. Poxa! E o homem deu um grito. Como eu sou egoísta! Eu roubei o peixinho da família dele. A mãe dele com certeza deve estar muito aflita. Afinal, já anoitece e o peixinho não voltou para casa. O pai dele deve estar desesperado, nadando contra a corrente para buscar ele. E agora, gente? Apressado, o homem nem esperou o elevador. Desceu uns 20 andares do edifício, atravessou a avenida correndo e chegou ofegante na beira do rio. Aos soluços, o homem pediu desculpa ao peixinho
que ainda estava acordando e não estava entendendo nada que estava acontecendo. Não, peixinho, eu não posso te guardar comigo. Vá, volte para o seu mundo, para a sua família, e eu seguirei aqui, nessa grande cidade, sempre ocupado, sempre triste. Vá, nade, eu nada. E dizendo assim, o homem jogou o peixinho na água. E outra vez, sério, cabisbaixo, triste, voltou para o escritório, sem olhar para trás. O peixinho se debateu na água, formando um redemoinho na superfície do rio, que depois foi serenando. Quando o peixinho, já sem força, fechou os olhos e morreu afogado. Que história triste, né? Eu não falei para vocês trazerem lencinho. Alguém quer lencinho? Não. Obrigada, meu amor. Você me ajudou muito. Vamos conversar agora sobre essa história? Vamos voltar para aquela pergunta? Aquela primeira pergunta: como é que pode um peixe morrer afogado? O que vocês acham? Eu achei que foi de tristeza. Eu acho que é uma boa resposta essa. Alguém acha outra coisa diferente? Pode falar. Não tem certo e errado, porque eu não conto, né? Eu não conto, que é para vocês ficarem pensando mesmo. O que pode ser que aconteceu com o peixe? Ele morreu, mas por que será que ele morreu? O que vocês acham? Acho que foi o esforço dele. Será que ele morreu de cansaço? O que vocês acham, gente? Será que ele morreu porque a água era suja? Ah, porque ele falou que ele queria um rio limpinho, sonhava com rio. Será que é isso? Mas se fosse isso, não era ali que ele vivia antes do homem pescar ele? Pois é. Então acho que não é isso, não. Tô mais pra sua ideia, hein? O que vocês acham, gente? Será que é tristeza? Será que o peixinho morreu de tristeza? O que você acha, amor? Fala, pode falar. A gente aqui tá só conversando, assim, sabe? Quando a gente vai trocando ideia, assim, pensando. O que as meninas acham? O que você acha, amor? Você não falou nada, mas você pensou alguma coisa? Alguém quer falar no microfone? Ah, pior ainda, ninguém vai querer falar. O microfone é um negócio assim que eu faço assim e a criança fica muda. Se ela tinha alguma coisa para falar, dá um branco assim na hora, esquece, dá vergonha, não fala mais. O que vocês acham que aconteceu? Eu acho que foi pelo fato dele ter pegado uma convivência com aquele cara, aquele menino jovem, né? Aquele homem, que agora já era homem, né? Eu acho que ele pegou um amor, um afeto, e quando ele fez aquela atitude, mas claro, aquele homem pensou no peixinho, ele não pensou nele, ele pensou no peixinho. Então, eu acho que o amor que ele teve ali, eu acho que foi surpreendente. Muito bem. Ai, Eu bonito, acho que é tudo isso. Eu acho uma ótima explicação para a história. Acho mesmo. Eu ainda tenho uma outra, mas que ninguém fala aí, então tá esperando assim, ver se mais alguém tem uma ideia. Aqui, tem uma ideia. Não tem ideia? Não tem? Vocês não têm minhoca na cabeça, não? Ninguém tem minhoca? Será de fome? Não, mas ele comeu, foi no restaurante, comeu salada, comeu pão, comeu as minhocas da cabeça do homem. Pode ser de congestão, de comer demais. Quando o peixe pode comer salada? O peixinho come salada. O peixinho come alface. Não, mas o que eu fiquei mais assim, chocada é porque ele vivia fora d'água.
Essa é uma excelente pergunta. Eu estava esperando ela. O que vocês acham? Pode o peixinho viver fora d'água? Na realidade, não. Mas Na história. na né? fantasia, pode. Fantasia de quem? Na nossa mente. Na Nossa história. imaginação. Na história, na fantasia de quem? Do homem. Do homem. Será que esse peixinho existia mesmo? Ou será que esse homem imaginou tudo isso? O que vocês acham? Não imaginaram. O peixe saiu da água e morreu na boca. Será que ele imaginou? Eu acho uma boa explicação também, né? Pode ser que ele imaginou, né? Que o peixinho, na verdade, não existia. Pode ser isso? Se for isso, vamos pensar junto aqui. Se for isso, quando ele joga o peixinho na água, é a fantasia dele que ele tá abandonando, Acabando. né? E aí o peixinho morre, mas o que morre mesmo é A alegria dele. a fantasia dele, a imaginação, Isso aí. não é? Não pode ser? O que vocês acham? Mas de certa forma, eu acho que ele já tinha alegria dentro dele. Por quê? O peixinho era na imaginação dele. Quando o peixinho foi embora na imaginação dele, ele de certa forma ficou triste. Sim. Então sim, ele já tinha alegria nele, só que ele não encontrava alegria, não demonstrava isso pra fora, sabe? Isso, ele era um homem sério, muito ocupado, sem tempo pra nada, né? Aproveitou a infância. Não aproveitou a infância dele, né? Começou a trabalhar muito cedo, brincou pouco, né? Uma vez, numa conversa assim, eu ouvi de uma pessoa que o peixinho era também a infância dele. Pode ser, É, né? Porque quando ele pega o peixinho, ele recorda de quando ele era menino, né? E canta, e fica saltitando pela rua, né? E quando ele devolve o peixinho, é tipo, não, eu sou um homem, eu já cresci, eu sou sério, eu sou um homem de negócios, eu sou ocupado. E não tem mais lugar para esse menino, né? ah, mas todo mundo tem uma criança, né? Tem. E tem que manter, né? Tem que manter essa criança. Gostaram da história ou vocês não gostaram dessa história de peixe morrer? Gostar de peixe morrer. Não gosto, né? Eu também não gosto do peixe morrer. Mas assim, se a gente pensar que o peixe não é um peixe, é a fantasia dele, aí a gente fica menos triste que o peixinho morreu, né?